A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmo, no Salmo 55. Eu vou começar a ler para vocês o verso 20. Irmãos, vou pedir perdão aos irmãos hoje, porque no meu cansaço do dia a dia eu já troco muitas palavras. Mas hoje é um dia que eu não estou me sentindo bem. Eu estou muito pesada, eu estou muito cansada, com muita dor no corpo. Então eu peço aos irmãos aí um pouquinho de paciência. E se eu errar, atropelar na palavra, vocês me perdoem. Quem me acompanha há muito tempo já acostumou com o meu jeito. Mas quem está chegando agora, eu peço perdão, porque eu sou assim mesmo. Às vezes o raciocínio é muito rápido e pensa muito rápido e na hora de falar, atropela as palavras, troca tudo. Mas no final dá tudo certo, que Deus está sempre nos abençoando, né? Ele pega as coisas meio desorientadas desse mundo para confundir as sábias, né? E eu faço parte desse projeto de Deus aí. Mas vamos lá para o verso 20, que a palavra fala assim, uma palavra muito forte. Presta atenção nessa palavra, porque Deus está entrando com uma justiça muito grande na sua vida hoje. A palavra de Deus fala assim: o meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracassem a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Esse salmo, irmãos, é uma poesia de Davi. Ele era regente do coro, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Então era uma música aqui que estava sendo feita, que os salmos geralmente eram cantados, né? E é uma poesia de Davi que fala sobre a operação de um homem perseguido. E aqui Deus vai tocar a vida de muitos porque você passou ou passa por situações assim. A pessoa tem uma palavra como se fosse uma manteiga, né? Mas são palavras que te ferem, palavras que te machucam. Então você viveu situações aí de traição que te trouxe consequência, te trouxe sequelas, que te feriu, que trouxe atraso na tua história, que trouxe sofrimento, vergonha, muitas perdas. Só que Deus manda falar para você que Ele é a justiça. Tem pessoas aqui que estão sofrendo perseguições ao ponto do teu inimigo querer passar uma imagem de que você é a vilã da história e que ele é o bom. Ele é a vítima de toda a trama que ocorreu, sendo que você foi vítima de uma trama maliciosa, de uma trama vergonhosa, porque você lidou com pessoas maliciosas e pessoas covardes, pessoas que não mediram as consequências do que poderia trazer para sua história. Mas Deus manda falar para você que Ele não dorme e você tem um dono. Então, diante daquilo que Deus representa na sua vida, não tem como essa pessoa passar despercebida e não tem como a maldade dela se tornar algo superior à sua história com Deus. Porque Deus não permite. Por mais que perseguissem Davi naquela época, por mais que prejudicassem Davi, por mais que arquitetassem a morte de Davi, a história de Davi com Deus era muito maior do que os perseguidores, era muito maior do que qualquer trama contra o reinado dele, contra a vida dele. A mesma coisa acontece com você. Podem arquitetar o que for, podem fazer o que for, unir forças para prejudicar você, mas não conseguirão. Deus manda falar para você que está caindo por terra tudo aquilo que está sendo arquitetado. Não vai conseguir passar uma imagem de algo que não condiz com o caráter da pessoa. A pessoa não vai conseguir enganar, ela pode enganar de imediato. Ela pode contar as historinhas que ela quiser, mas Deus está chegando para mudar esse quadro. Deus está chegando para fazer com que haja respeito diante da sua pessoa, com que haja respeito diante da sua história, com que as pessoas venham saber o que aconteceu com você, porque vai haver aproximação no sentido de conhecer a sua história, de saber o que aconteceu. Vão procurar saber os fatos verdadeiros, e quando essas coisas todas que Deus fizer
vir à tona, colocar em pratos limpos a verdade, a pessoa que arquitetou, a pessoa que fez, vai sair envergonhada dessa história. Agora, o fato mais interessante, e aonde a gente vê mais o poder de Deus, que ele tem controle sobre a vida e a morte, são os últimos versos que eu li para você, que são fortíssimos. Olha o que Deus fala aqui, que eu vou repetir para você refletir. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos, eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Aqui Deus se refere às perseguições que você está sofrendo, como assassinos e como traidores. Tentaram assassinar a sua fé em Deus, a sua dignidade, a sua vida. Traíram você diante daquilo que você acredita, diante daquilo que você representa para o reino, diante daquilo que você vive, né, dentro do evangelho. Houve traições aí que te trouxeram consequências. Só que essas pessoas, esse traidor, esse assassino que chegou na sua história, não conseguirá chegar à metade da vida dele. Vocês têm noção do que é isso? É cova aberta. O processo de justiça de algumas pessoas que perseguiram você ou uma pessoa que te perseguiu vai ser a morte. Deus vai fazer com que essa pessoa pague por todas as maldades que ela fez. Tudo aquilo que ela lançou no sentido de tentar destruir você, matar você, porque você não foi morto, você não teve uma consequência maior diante da sua história, porque Deus te deu livramento, porque era para você ter morrido. Aquilo que aconteceu em público, no sentido de envergonhar você, era para matar você. Só que Deus te deu livramento. Você pode ter saído com sequela física, você pode ter perdido bens materiais, mas a intenção do teu inimigo, desse assassino e desse traidor, era realmente te ceifar, era te prejudicar. Porque se acha acima da lei, acha que pode chegar e fazer qualquer coisa, acha que pode mentir, que pode trair, que Deus não está vendo, que nada vai acontecer. Só que as coisas não são assim. Acumulou dívida com o Senhor, vai ter problemas. Então Deus manda dizer para você que não vai chegar à metade da existência dele, porque o que vai vir em termos de consequência, em termos de justiça, é algo que a pessoa não irá suportar. Não vai suportar as consequências da própria maldade, daquilo que aprontou com você, daquilo que fez com você, das consequências que trouxe para sua família, daquilo que trouxe para sua reputação, para o seu ministério. Então Deus manda falar para você: eu não estou dormindo. Eu estou vendo tudo. Eu sei o sofrimento que foi causado. Eu sei há quanto tempo você está esperando justiça. Por que Deus tem demorado dela? Porque Deus está deixando o seu inimigo se alargar. Quanto mais apronta, mais provas tem contra o teu inimigo. Quanto mais faz, mais difícil vai ser ele sair da justiça que Deus está arquitetando e está armando para ele. Lembra da história de Mardoqueu? Que a mãe montou até uma forca para este homem? Ele foi aprontando. Ele queria aniquilar o povo de Deus. Deus vai lá, coloca Esther dentro do palácio, faz com que Esther se torne a rainha. Assuero entende a dor do povo. Chega uma hora que Assuero fala, né? Agora manda o seu Deus salvar o teu povo. Porque a lei não poderia ser revogada. Mas ele consegue mexer na lei de um jeito que Deus dá estratégia para que o povo tenha capacidade de se defender diante daquela guerra. Porque o povo não podia nem se defender. Então seria aniquilado sem defesa. A partir do momento que começam a fazer uma lei onde o povo consiga se defender, Deus vai lá e dá vitória ao seu povo. Apesar de ter morrido muitos, Deus deu a capacidade daquele povo lutar pela sua liberdade, pela sua dignidade. Deus montou estratégia. Então Deus vai permitindo com que a pessoa se alargue, porque a pessoa está achando que vai te espremer, a pessoa está achando que vai te levar ao suicídio, a pessoa não conseguiu te matar de imediato, mas ela está armando situações para poder envergonhar você, levar você talvez num cárcere humano, né, numa prisão, acusar você de coisas que você não fez. Só que Deus manda dizer para você tudo que está sendo arquitetado, tudo que está sendo feito, está gastando dinheiro à toa, está buscando ajuda no inimigo, está consultando videntes, consultando, sabe, o diabo, para poder saber coisas da sua vida. Deus está enganando, sabe, o teu perseguidor de uma forma tão sobrenatural, que quando ele assustar, a forca vai estar lá. E quem vai se enforcar é ele. Porque quem vai perder a dignidade, quem vai passar vergonha diante do sistema, que vai passar vergonha diante da sociedade, são aqueles que te perseguiram, esse aí, que trouxe tanta vergonha e tanta dor para você.
Então você tem questionado com Deus, por que tanta dor, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que tanta vergonha? Deus manda dizer para você, eu sei o que eu estou fazendo. Diante da vergonha, a honra que está vindo é muito maior e muito superior a tudo que você viveu. Vão aprender a respeitar a sua história, vão aprender a respeitar você, vão ver que a outra parte está errada, a vergonha vai vir, não importa em que cargo está. Pode ser um funcionário público, pode ser um grande empresário, pode ser um gerente de banco, pode ser, sabe, um diplomata, pode ser o que for. Para Deus não tem isso não, irmãos. Para Deus não tem isso não. Amã era ali um dos conselheiros de Assuero naquela época. Ele estava ali, o braço direito ali. O braço direito. Era um homem que queria ser honrado pelo rei a todo custo. Humilhando os outros. Achando que as pessoas eram menores do que ele poderia fazer o que quisesse. Odiava o povo de Deus. Tinha ódio de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava para ele. Não se curvava para homem nenhum. É mais ou menos o que você vive com o Senhor. Você não se curva para homem nenhum. Você tem a sua convicção, a sua fé diante do Senhor e que se exploda o resto. É assim que nós temos que viver. Não temos que vivermos curvado diante de homem nenhum. De ser humano nenhum. E Deus sabe o seu coração. Deus sabe o quão você sabe se dedica à obra. A fé que você exerce. O amor que você fala de Jesus. Quando você abre a tua boca. Quando você solta as tuas palavras. Você pensa que Jesus não sonda os nossos sentimentos? Você pensa que Jesus não sabe quando que a gente fala, a pessoa que fala verdadeiramente da palavra dele? O amor que nós lançamos na palavra quando pregamos a palavra dele, ele conhece o nosso interior. Aí vem um desalmado, vem um aí que se julga, que se julga um judeu, vamos dizer assim, né? Que fala que é da sinagoga, que é um verdadeiro cristão, que são os fariseus da vida, que cospe um evangelho que não vive, querendo passar uma santidade que não vive, uma imagem que só engana as pessoas. Você acha mesmo que Deus vai confundir quem está na presença dele e quem não está? Deus tem poder sobre todas as coisas, Deus é movido a sentimento. Uma pessoa pode até fingir que ela está na presença do Senhor, mas Deus sabe o que passa dentro do coração dela. As intenções, os sentimentos que ela tem. Então você não tem que ter medo de nada. Porque a forca que ele fez naquela época para que Mardoqueu fosse enforcado, ele acabou sendo enforcado nela. Ele estava ali como um braço direito ali de Assuero, com toda a influência do mundo, e Deus derrubou aquele homem. Morreu ele e os filhos. Todo o motim que ele e os filhos arquitetaram para prejudicar o povo de Deus, para trazer vergonha para Mardoqueu, não funcionou. Teve cavalo, teve veste, teve coroa. Ele teve que puxar o cavalo com Mardoqueu em cima. Foi uma humilhação muito grande. Deus manda dizer para você que a honra que está chegando para você, diante da humilhação que você passou, não se compara com o que você viveu de ruim. Porque Deus sabe recompensar as dores que nós vivemos. Deus sabe trazer justiça para a nossa história e calar a boca dos nossos inimigos. Deus manda falar para você, você não precisa falar nada, não precisa se justificar. Você não precisa, sabe, mover uma palha. É Deus que vai fazer. Tudo que estão arquitetando pelas costas, movendo, fazendo, Deus não vai deixar nada em oculto. E sabe o que Deus vai fazer por esses dias? Te dar uma grande estratégia para que você venha ter uma grande vitória. Do mesmo jeito que ele fez com Mardoqueu naquela época. Ele deu todas as coordenadas para Esther. E Mardoqueu chegou para Esther e falou, agora você tem que, sabe, provar que você ama o teu povo, que você ama o teu Deus. Deus não é citado no livro de Esther em momento algum, mas nós sentimos a presença de Deus ali desde o início do livro, através das vidas que ele estava presente. Que era Mardoqueu, que era a presença de Esther, o fato de levantar Esther naquela situação, a maneira como Mardoqueu foi defendido, a justiça que houve, como Deus moveu o coração de Assuero. Deus estava presente em cada atitude, em cada movimento do livro de Esther, em cada milímetro da história de Esther. Não precisa nem a gente citar o nome, não precisava nem citar o nome de Deus no livro, porque só os movimentos das pessoas, o que acontecia, os acontecimentos que tinham naquela época, a gente percebia que Deus estava presente o tempo todo. Deus tira o sono do Assuero para ler lá o livro das crônicas, porque lá era relatado todos os dias tudo que acontecia dentro do palácio, ele foi lá ler. E assim Deus faz até alguém perder o sono para abençoar você, para vir te defender diante da situação que você está vivendo.
Então não tenha medo da perseguição, não tenha medo de nada, porque Deus manda falar para você: estou chegando para fazer uma grande justiça. E eu estou permitindo que o teu perseguidor se alargue, porque a justiça dele vai ser imensa. Ele não terá força para se levantar. Uma vez que Deus fizer ele cair, ele nunca mais se levanta, ele nunca mais se ergue. Então Deus, muitas vezes, para poder fazer a justiça à altura do sofrimento que nós passamos, Deus demora um pouco mais. Ele faz com que o inimigo se alargue. Deus sabe conduzir de uma forma tão sobrenatural que na hora que ele faz cair não tem jeito mais. E a justiça de Deus ela é implacável. Quando ela vem com força. Deus não tem culpado por inocente e ele também não fica, sabe, deixando algumas coisinhas para lá. Ele sabe as palavras que te feriram. Ele sabe a maneira como a pessoa conduzia. A palavra é igual manteiga, né? Escorregava. Tinha palavras que entravam no seu peito como uma espada, que te trouxe consequências aí gravíssimas no seu físico. Teve gente aqui que por causa de palavras desenvolveu até câncer. Então Deus manda falar para você: eu estou chegando com justiça, sim. Você não está desamparado, não. Você não está sozinho no mundo assim, sabe? Sem justiça. Me humilharam, me cuspiram, arrancaram tudo que era meu, tiraram a minha honra, a minha dignidade. Ficou por isso mesmo, pelo contrário. Deus está cuidando de tudo. E Deus manda dizer para você: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque eu sei brecar os teus inimigos. O que eu estou fazendo é estratégico, para te dar uma grande honra pública. Da mesma maneira que você foi humilhado em público, agora você vai ser honrado em público. Quem vai passar vergonha agora diante da sociedade? Quem vai passar vergonha diante das pessoas que presenciaram a sua queda? É a pessoa que te fez mal. Então, confia no Senhor, que Deus sabe o que está fazendo. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego cada vida em tuas mãos, cada história, cada justiça. Que o Senhor sabe onde está a pessoa, o Senhor sabe o que o inimigo está fazendo, o Senhor sabe as perseguições que cada um tem sofrido. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor venha, sabe, tirar toda a trama, desarquitetar tudo aquilo que os demônios têm arquitetado contra essa vida. Que o Senhor faça, Pai, toda a armadilha do inimigo cair contra a própria pessoa, a própria malignidade da pessoa. Que o Senhor faça esse inimigo, esse perseguidor, esse invejoso, esse fraco, esse covarde, pagar por toda a maldade que fez. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor traga recompensa para o teu povo, como o Senhor fez com Mardoqueu naquela época. Que toda a forca, Pai, seja para o próprio perseguidor. Que o Senhor tire ileso o teu povo dessa situação. Que o Senhor dê direito ao teu povo para lutar e que o Senhor dê vitória diante dessa luta. Pai, no nome do teu filho Jesus, entrego cada causa de justiça em tuas mãos. Que o Senhor restaure a saúde física, psicológica e emocional. Que o Senhor traga, Pai, todo o livramento para o teu povo. Que o seu povo saia ileso de qualquer situação constrangedora. Mas que o Senhor transforme toda maldição em bênção. Mas que o Senhor faça a justiça, Pai, de acordo com o sofrimento de cada um, diante daquele maldoso, daquele traidor, daquele assassino. Pai, no nome do teu filho Jesus, entrego esse traidor, esse perseguidor, o inimigo do teu povo em tuas mãos, para que o Senhor faça justiça. Que o Senhor não tenha misericórdia, Pai, é que eu te peço no nome do teu filho Jesus. E nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Toma posse, aguarda, porque você terá notícia. Não tenha medo das perseguições, não tenha medo das notícias que chegaram para você, porque Deus manda dizer para você: estou chegando para mudar essa história. Eu sei o que eu estou fazendo. Estou permitindo porque a forca que está sendo feita para você vai ser usada para enforcar o teu inimigo. A vergonha do teu inimigo será pública e a sua honra será pública. Guarda essa palavra no teu coração. E nunca se esqueça que ninguém escarnece com o povo de Deus. Nunca se esqueça que Deus nunca perdeu uma guerra. Nunca se esqueça de que você nunca está sozinho. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Tudo isso que está acontecendo é para Deus te honrar. Teu inimigo vai ver você honrado em todos os sentidos da sua vida. Tem justiça chegando no sentido da restituição na sua história e no sentido da justiça, da cobrança de toda a maldade que foi feita na sua vida, na vida dos teus, diante daquele que provocou todas essas situações constrangedoras na sua história. Agora é hora do teu inimigo pagar pelo que fez. E você vai aguardar no Senhor, em silêncio, com seu coração limpo. Libera perdão,
Não peça misericórdia, porque Jesus chegou para resolver essa situação e para te dar uma grande vitória e um grande livramento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.